e mostrar, através da minha história, que é possível sim, e dar meios e ferramentas para a pessoa ir atrás. Porque às vezes são detalhes pequenos, sabe? São coisinhas simples que você aplica, que você faz a pessoa. Olá, seja bem-vindo a mais um encontro, a mais um episódio do nosso podcast. Esse podcast ele nasceu com o objetivo de trazermos um novo olhar sobre as questões que envolvem a nossa vida, as questões que envolvem a nossa rotina, o nosso dia a dia, para quem sabe com essa pílula de sucesso de hoje, dessa convidada, você vai poder, de alguma forma, ter um novo olhar, inclusive, sobre a sua própria história. Então eu quero apresentar para vocês essa querida, que é uma amiga pessoal, é uma empresária, eu tenho muita admiração por ela, é uma história de sucesso, eu fiz questão de convidá-la para que ela pudesse dar o depoimento de vida, porque sim, é um case, é um depoimento de vida para você. Então, seja bem-vinda! Obrigada, minha amiga. É um prazer estar aqui. Gente, eu me chamo Ruth, eu sou contadora e advogada tributarista há mais de 20 anos. Você começou muito cedo, né, Ruth? Comecei. Muito cedo. Mas muito cedo mesmo, muito cedo. E então aí, né? A gente tá. Confesso que não é fácil, mas eu acho que se a gente acredita, sem duvidar, as coisas extraordinárias acontecem. É verdade. Gente, olha isso. Olha a provocação que essa mulher faz. Então, A aí, gente ó, já gente, celebrou vocês acham? aqui, nós Vocês acham? brindamos Então, esse momento. Muito bem. Ruth, na verdade, assim, eu conheço um pouco da sua história, nós já conversamos várias vezes, nós já tivemos oportunidade de trabalhar juntas. E, assim, dentro de tudo aquilo que você realiza hoje, e eu sei que o seu trabalho promove impactos na vida de pessoas também, através tanto da sua frente como empresária e também na sua frente quando você dá dicas, quando você fala com pessoas, quando você explora esse lado que para gente que começa lá pequenininho, que tem toda essa questão do empreendedorismo, às vezes a gente não alcança a dimensão disso. Como que é para você hoje, quando você olha para sua jornada, você olha para sua carreira, como que você se sente? olha, eu me sinto muito orgulhosa. Porque quando eu comecei com a minha contabilidade, há 20 anos atrás, eu demorei 2 anos para conquistar um cliente. Eu trabalhava numa empresa em Guarulhos, e aos sábados que eu estava de folga, eu saía pelos comércios aqui de Mogi das Cruzes e entregava uma mala direta. Naquela época não tinha internet, entregava a minha mala direta e através da minha persistência eu consegui um cliente após 2 anos. Nossa, preciso perseverar, hein? Precisei, mas eu falei, não, a minha vontade de empreender era tanta que eu falei, não, eu não quero mais trabalhar para ninguém, eu quero ter o meu negócio. E como eu já sabia lidar com contabilidade e tal, aí foi onde eu resolvi ir atrás desse sonho. Mas tem que perseverar. Nossa, Ruth, mas eu fico imaginando. E aí você conduziu e fez a sua jornada no paralelo. Sim, aí quando eu estava com 5 clientes, eu fui demitida. Nossa, você preparou o caminho sem saber. Sim, aí eu fui demitida, fiquei trabalhando na minha casa por 2 anos. Eu morava no Rodeio, aqui em Mogi, fiquei no trabalhando. E aí depois eu falei, bom, agora os clientes estão querendo vir aqui. Não, eu não recebia ninguém na minha casa, né? No meu apartamento. E aí foi onde eu fui para Princesa Isabel de Bragança, naquele Elbor Tower, e fiquei lá por 3 anos. Aí mudei várias vezes tive que mudar. E agora eu tenho minha sala aqui no prédio aqui do Elbor. Ai, que delícia. E assim, quando você olha para essa sua jornada, para o que você construiu, você teve vários desafios. Tenho, Ainda tem. muitos desafios. Muitos desafios. E às vezes, assim, a gente tem que ter persistência, porque senão você acaba desistindo, entendeu? Porque vem os obstáculos na vida que eu acho que vem esses obstáculos até mesmo para provar, falar assim, não, deixa eu ver se é isso mesmo que ela quer. E é onde a gente tem que falar, não, e aí vem o universo, então,
A gente tem que mostrar para o universo que a gente quer, a gente tem que ser persistente. Tem que perseverar ali Verdade, mesmo, né? exatamente. É isso. Também. E se a gente fosse lembrar assim, de uma história inusitada que você teve, além dessa que você me contou, de às vezes ter que tirar alguém da Receita Federal, viu, gente? Porque é Nossa, é assim, verdade, já ela tirei. soma os dados, a É parte de verdade. dados do cliente, mas também soma a experiência como advogada. Então, olha para isso. É verdade. Uma vez eu tenho um cliente que é médico e ele estava declarando imposto de renda, gente, como isento. E a empresa que ele prestava serviços foi e declarou o rendimento dele. Aí o que aconteceu? Teve o confronto. Aí eu só sei que eu tive que não levar ele na Receita Federal, na Polícia Federal, porque ele poderia ser indiciado, ia tomar passaporte, ia dar um rolo danado. Mas aí no fim deu tudo certo. Aí graças a Deus a gente conseguiu um parcelamento incentivado e aí conseguiu resolver a questão. Não foi preso. Olha que bênção. Olha que bênção. Tá vendo só? Foi ótimo. E foi até, assim, na época eu ficava até irritada, assim, poxa vida, meu, como pode não declarar e tal? Mas aí depois eu dou risada dessas histórias, porque é muito divertido que no final você consegue resolver, e fala assim, nossa, graças a Deus, consegui Depois resolver. que passa, Depois né? que passa O choque, né? choque, porque é um choque, porque É um choque. por mais que o problema não seja meu, mas a gente acaba vendo a dor da pessoa e você quer ajudar. A gente acaba se envolvendo. A gente né? acaba se envolvendo. Entendeu? E aí, mas é isso. Que interessante. E assim, Ruth, você encontrou alguns obstáculos ou alguns tipos de preconceito pelo fato de ser mulher? Como é que é isso? Já várias vezes. Já várias vezes falta de respeito, sabe, isso no começo, logo no começo. Eu tive um cliente que, quando eu fui registrar a inexperiência é complicado, sabe? E eu pego responsabilidade para mim. E eu tive esse cliente, ele falou assim, Ruth, registra o fulano de tal com tal salário. Aí eu falei, olha, eu preciso verificar a convenção coletiva. A convenção coletiva do seu município é esse valor. Ele, mas eu liguei para um sindicato lá de Biritiba, e é esse valor, pode registrar. Aí eu falei assim, olha, mas está errado. Isso por telefone, as palavras vão ao vento. Então, e aí o que aconteceu? O funcionário ficou um ano, chegou na hora de homologar, né? Que ele pediu, foi mandado embora. Aí o sindicato falou assim, olha, nós não vamos homologar o funcionário, né? Não vamos liberar as guias que vocês estão devendo, né? Pagou salário abaixo. Aí eu peguei e falei assim, olha, você lembra que eu falei que o salário estava abaixo? Pois o cara teve a coragem de pegar e falar assim, eu lembro, mas foi você que registrou, agora você paga. Gente, assim! Aconteceu. E eu, como eu estava querendo muito fazer meu negócio dar certo, eu fui e paguei as diferenças salariais desse cara. Só que se fosse hoje, eu não, jamais. Mas eu é faria experiência, isso, bagagem, know-how, Eu né? era bem novinha na época, eu tinha 25 anos, então. Nossa, mas essa é pauleira, né? Já pensou? Então, e assim, e às vezes também da pessoa não dá credibilidade por você ser mulher, né? Mas isso há muito tempo atrás, Isso hoje em mais, dia, hoje em dia já não. né? Hoje em dia as pessoas elas respeitam. Eu vejo muitas pessoas que elas me procuram, elas querem saber como até melhorar a sua gestão, tudo, e eu fico muito feliz por isso. E é legal, né? Porque isso também é um processo de validação do seu próprio trabalho, Sim, né? Você se sim. sente, vai se apropriando. Valorizada, né? Isso é muito bom também. E Ruth, assim, ó, o que você sente que você hoje está no seu propósito? Você vive o seu propósito? Ou você tem muitas outras coisas aí? Eu tenho muitas outras coisas. Uau! Eu gostaria muito de estar vivendo o meu propósito. Você sabe disso. Não estou vivendo meu propósito na minha plenitude, mas e eu confesso que eu também sou um pouco culpada, porque às vezes eu falo, deixa para depois eu vejo, mas não, é muito importante, porque uma vida com propósito, tudo é mais leve.
Fica mais leve. tudo fica mais leve. E igual você sempre fala, né? Não vamos deixar a vida tão pesada, né? Vamos dar uma liberada aí, né? Então. Quando a gente se conecta com o nosso propósito, parece que a gente se sente preenchida e disponível para fluir, né? Isso é muito bom. Mas, Ruth, então assim, ó, legal. Você se sente realizada dentro daquilo que você faz, porque eu sei que você é uma profissional Sim, de referência, tem uma excelente carteira de clientes, é reconhecida. Você também tem um canal no YouTube que é um canal sim, que movimenta, você dá dicas, você sim. interage com pessoas. O que está faltando aí, Ruth? É criar vergonha na cara. Não, eu me dedicar mais. Essa é a Mas como que dá realidade. conta? Porque você também, na empresa, É, você não tem sócios, você não, trabalha sozinho, você tem uma equipe, sim, eu e tenho uma aí tem que equipe. gerar, fazer a É, gestão, é, liderança, né? exatamente. Cliente. Clientes e assim, e o grande desafio para mim nesse momento é equipe. Equipe. Ainda sempre a gente conversa também sobre equipe, porque eu fico muito preocupada em prejudicar o meu cliente, sabe? Então eu prefiro às vezes ficar um pouco de olho na operação para não ter problemas. Você sabe que eu estava assistindo uma entrevista, na verdade foi um vídeo que um empresário fez, ele é lá do sul do Brasil, e ele falou que ele tinha uma vaga, ele trouxe mais de 150 pessoas para essa vaga, selecionou, entrevistou, e aí teve até pessoas assim, jovens de 25 anos, que foi com a mãe, Verdade, eu vi. né? E depois ele falou, e a menina que foi contratada começou às 8, às 9 horas pediu demissão. Por conta do celular, porque porque na empresa dele não podia ficar com o celular na mão. Porque é uma área operacional. Sim, E aí é uma área operacional. Só que assim, eu acho também, não criticando, eu acho que a gente também tem que deixar o colaborador um pouco mais. Acho que se com autorresponsabilidade? autorresponsabilidade. Porque assim, se você tem uma cultura bem definida, Isso faz toda a diferença, né? é, Porque a pessoa ela vem, ela se movimenta, vai se adaptando, sim, sim, né? E ela vai se entrosar dentro é, de um processo já estabelecido. é. Então, assim, é muito importante. Eu acho que a gente tem que dar um pouco de autonomia, liberdade para o colaborador, porque eles ficam na empresa a maior parte do tempo. Agora, imagina, não Ah, deixar. mas em 1 hora também não deu para sentir nada ali, A né? menina que foi meio inconsequente, né? Não dá para Mimada, sentir, sei né? lá. A gente está passando por uma fase. Eu atendo algumas empresas e a gente sabe o quanto está difícil Sim, encontrar mão de obra sim. qualificada, tudo. Tá, Esse é um isso grande desafio, está né? mesmo, assim, bom, você sabe, né? A gente, no escritório também, quantas pessoas passam. E assim, só que eu prefiro que passa, saia, do que fique lá me dando trabalho. É, E eu não quero ninguém infeliz lá. Por isso eu até vejo muito isso como a importância de trabalhar a cultura, os Cultura, os valores da valores. organização e se conectar. Mas essa geração é uma geração que eles precisa fazer sentido o que eles realizam, porque não é só pelo dinheiro. Não. Então, às vezes precisa ter um engajamento maior, uma sensibilidade. E é difícil, assim, é desafiador, né? É É desafiador. desafiador a gente fazer com que eles entrem na cultura, que parece que eles começam e logo se cansam. Eles se frustram, às vezes, quando você dá um feedback para ele um pouco negativo, e aí se frustram e já começam É. a ficarem desanimados. É E você bem já pensou em desistir? várias vezes. Várias Muitas vezes. vezes. Nossa, muito. Muito. Já pensei, se eu quiser eu venho desse escritório e ou fico com alguns clientes e trabalho sozinha, entendeu? Mas, só que aí depois, ao mesmo tempo, falou, não, imagina, olha o seu objetivo, vai parar aqui, aí me dá força, me dá gás, eu falei, não, não vou, São não, ciclos, né? são ciclos. Mas eu já tive várias vezes, né? Principalmente na época que minha mãe ficou doente, nossa, para mim foi muito difícil estar presa no escritório com minha mãe em casa.
na casa dela, precisando de ajuda. Tudo bem, falando de pais, então, vamos falar um pouquinho. Quem que é a Ruth filha? Filha. Uma filha muito amorosa, hein? Mas você é amorosa mesmo? Sou amorosa com todo mundo. Ai, mas assim, eu sou uma filha bem amorosa. Eu procuro ser bem presente na vida dos meus pais, né? Do meu pai agora. Agora do seu pai, né? Do meu pai. Ô, gente, a gente tá rindo aqui. Gente. Porque a Ruth tenta, como eu tento também, lógico. A gente tenta. Porque como muda a fisiologia deles mesmo, a mentalidade, eu não sei se é a gente que muda, mas eles vão ficando mais resistentes, eles vão ficando mais teimosos. Então, eles vão ficando teimosos e eles acham... E assim, você tem que pisar em ovos, porque qualquer palpite que você dá, você tá falando, você tá me chamando de velho, que não sei o quê, eu não sou criança, que não sei o quê, e é isso. E aí vai, né? E aí vai. Entendeu? Mas é desafiador. É desafiador. Mas, assim, eu amo meu pai, eu sei que logo, logo a gente vai voltar a se falar, porque eu não consigo, né? Mas, assim, coisa da vida, Mas eu falei pra ele, tem que terminar. Mas eu não posso fazer isso. Você não pode falar pro seu pai terminar, como assim? Nada, eu tô brincando. Não, eu só acho que poderia, né? Tudo bem a vida dele, né, Kátia? Eu não posso me intrometer. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Não traz o problema pra você, né? Não, eu nem quero problema pra mim, não. Deixa lá. Eu sempre me pego pensando nas suas palavras, né? O problema não é meu. O problema não é seu, deixa lá, Deixa lá. Né? De vez em quando a gente dá uma fuçadinha, mas a gente tem que se retirar. É verdade. Ai, Ruth, só você mesmo. E a Ruth mãe? Daquela princesa, gente, a filha dela é um doce. É uma querida. A Helena linda. Eu acho que, assim, a Helena, para mim, é um presente que Deus colocou para eu cuidar. Então, assim, Helena é ciumenta, viu? Ciúmes da mãe. Mas ela é uma princesa, assim, e eu sempre falo para ela que, filha, você veio para viver o melhor dessa terra, você veio para vencer. Eu sempre falo palavras para ela que sempre vai elevar a autoestima dela. E às vezes quando eu falo para ela, filha, a mamãe te ama, eu vejo aquele sorriso, mamãe, assim, ai, que lá me desmonta, eu fico toda derretida por ela. Ai, fica mesmo. Mas ela é muito espirituosa, né? Engraçado que assim, a Helena ela tem umas sacadas, ela é espirituosa, ela tem uma percepção aguçada, né? Sim. E ela tem mesmo muito jovenzinha, a postura dela é uma postura de alma velha. Mas ela fala que ela quer ela continuar sendo criança, ela né? Quer continuar sendo criança. Quer continuar sendo criança. Ela fala, eu sou a bebê da mamãe, tudo. Ela tem 10 anos. Mas ela é uma criança, mas ela é muito evoluída para a idade dela. Assim. Mas é porque vocês duas também são muito unidas, né? Então, assim, ela convive com você e convive com adultos, né? Então, aí acaba interferindo. Mas eu acho legal essa expressão dela, eu quero continuar sendo criança. Ela anda com as bonecas dela no colo, e eu deixo. Claro, ela... Sabe, não, vai brincar, filho, vai brincar. Mas é ciumenta. Eu sou testemunha, é ciumentinha. Ela é ciumenta. Ciumenta, mas agora ela se já falou assim, mãe, a vida é sua. Teve um determinado assunto, mãe, a vida é sua. Filha, que bom. Que bom, né? Então deixa que eu cuido dela. Cuida dela, ótimo. Ela mandou eu cuidar da minha vida, tá ótimo, graças a Deus. Mas mãe, né? Mãe. Aí quando ela teve um dia que ela falou assim pra mim, mãe, eu queria dar meu palpite, mas a tia Kátia falou pra eu cuidar da minha vida, então eu não vou falar. Ela é muito interessante. E é interessante porque acaba tendo uma dinâmica, uma intimidade entre vocês, né? Que é saudável, é gostoso. Isso tem registro muito positivo na formação dela, né? Sim. De poder contar com você, de poder, de saber exatamente essa presença de mãe, né? Nesse sentido. E ela pode contar mesmo, né? Porque, igual eu falei, ela é um presente. Então, tá aqui, vamos cuidar do presente, dessa joia preciosa que tá na minha vida, né? Isso é muito bom. E assim,
Hum. Vou tomar Vou tomar um gole. Olha, gente, eu não bebo, tá? Não bebo, mas Não, beber. hoje, né? Mas hoje. Ai, ai. Ah, eu ia Hum. perguntar, eu só ia perguntar dos amores, né? Uma mulher linda dessa. Ai, Ok, ó. aí tá vendo? Até fiquei nervosa, ó. Então, Olha, ai, Kátia. como é que é o amor para você assim? O que que você imagina de um amor, de uma pessoa assim? O que que a pessoa precisa ser? A pessoa, o que que te admira? O que te chama atenção no homem? O que chama atenção no homem é a pessoa ser companheira. O que é ser companheiro? Sabe aquela pessoa que você está falando um determinado assunto, ela presta atenção no seu assunto e interage com você? A troca, né? É uma troca. E eu sempre fui uma mulher que eu tive que ir para a luta, sabe? Mas eu gosto de chegar em casa e ser cuidada, Uhum. entendeu? Ser Cuidada, feminina, ser né? feminina. Ser mulher. Porque é ser É, mulher. ser mulher. Então, uma pessoa muito companheira, assim, até mesmo em casa, me ajudando, sabe? Levando meu carro para arrumar. Gente, eu odeio mecânico. O pneu do meu carro tá com um prego, tem uns 2 meses, tá lá, pressão baixa nos pneus, e toda vez eu esqueço. Mas você vai viajar, então você precisa Então, checar, eu preciso resolver isso, entendeu? Mas essa semana eu vou resolver. Ah, tá bom, Ruth, Entendeu? que bom, Não, né? então, Que tá bom. lá. Mas eu fui para Campos do Jordão com pressão Então, baixa. né? Então, vai assim mesmo, para no posto, enche um pouquinho Então, e vai. eu vou. É bem assim, enche um pouquinho e vai. Mas é muito interessante que você falou dessa questão de ser companheiro, de ter essa troca, para você chegar em casa e se permitir ser cuidada. Porque eu acho que o grande desafio de nós mulheres, e eu vejo muito no meu trabalho, é que a grande maioria de nós, assim, nós temos que lidar com tantas dinâmicas, tantas cargas, tantas responsabilidades, e a gente acaba virando assim um furacão. E chega em casa, a gente precisa se retirar desse lugar da pessoa que soluciona tudo para dar espaço para o outro também. Tanto é que quando eu chego em casa, eu procuro evitar até de trabalho. Não falo de trabalho, aí eu chego, muitas das vezes a Helena vem para o escritório, aí nós voltamos juntas, aí a gente chega na esquina de casa e fala assim, ah, Helena, graças a Deus, estamos chegando em casa, isso é muito bom, nosso lar, tal. Então eu até evito, às vezes, até de ficar falando até de trabalho. Pensando também. Porque não. E não vai resolver, não vai né? resolver. Não vai resolver. Amanhã, quando você sai de casa, que você entra Aí no eu seu entro e falo, escritório e fala nossa, assim. deixa eu olhar aqui que eu tenho que resolver. Aí E você se pronto. reconecta com Sim, isso. sim, procuro fazer isso. Só que antes eu não me desligava, não. Só que E Ruth, hoje, qual foi o momento mais difícil da sua vida? olha, teve 2 momentos. Minha mãe, para mim, foi o momento assim que vi a doença da minha mãe, a evolução dessa doença. Minha mãe teve câncer no sangue e chamado mieloma múltiplo, onde afetava os ossos. Aí ela ficou com 26 quilos antes de falecer. Nossa. 26 quilos, e para mim foi um momento muito triste. O que me doía é que eu estava com problema, eu até então ajudava bastante meu pai, tudo. Só que no último ano de vida dela, deu uns problemas no escritório que eu precisou mais da minha presença. Uhum. E aí eu cheguei nos meus pais e falei assim, olha, eu vou ter que me ausentar porque está acontecendo algumas coisas que eu preciso resolver. Eles, como sempre, eles sempre me apoiaram. Meus pais sempre me apoiaram e muito. Falou, não, Ruth, vai lá que você vai conseguir. E aí, só que aí em um ano, minha mãe faleceu. Esse foi um momento muito, mas muito difícil para mim. E o segundo momento foi quando uma pessoa muito querida, próxima a mim, sofreu um AVC e eu tive que ajudar. E assim, pensa numa pessoa que era muito ativa e o mundo dessa pessoa desabou. E assim, eu ajudei, fiz o que eu pude, mas só que depois começou a ficar muito pesado para mim. Onde eu tive que falar, opa, não. Aí Porque já a gente pode ir até determinado ponto, né, só Ruth? que aí já estava num ponto que estava começando a me prejudicar. E aí foi onde eu resolvi aí foi onde eu resolvi sair dessa situação.
É. E graças a Deus está tudo bem. E graças a Deus está tudo bem e está tudo resolvido. Houve Já. uma recuperação dentro do possível Houve e uma tudo bem. recuperação dentro do possível e está tudo certo. Que bom. E a grande virada de chave? Dessa situação? Não, assim, da sua vida. Teve algum momento que você falou, é isso. Estou conectada, é isso. Kátia, eu não parei para pensar ainda sobre isso. Não. Porque eu tenho a sensação que foi um processo meio que construtivo. Sim. E você foi se reconhecendo na jornada, Sim, nesse processo. Sim. Eu nunca parei para pensar. É até legal você me falar isso, porque eu vou pegar e vou parar para pensar, até mesmo para ver onde que foi essa virada de chave. Mas, assim, a evolução que eu vejo nesses 20 anos da minha vida foi, assim, de muito crescimento, muita conquista, que eu tenho uma retrospectiva da minha vida que às vezes eu pego, quando às vezes eu me pego triste, eu abro e leio e isso me dá gás. Assim, não, tem que continuar. Quando você lê a sua própria história. Quando eu leio a minha própria história. E em que momento, assim, você se reconhece tendo sucesso? O que é o sucesso para você? O sucesso para mim... Tirando quando a gente olha para Helena, que já é um sucesso, sim, né? Mas... sim, em termos profissionais, o sucesso para mim é eu estar plena e fazendo aquilo que eu gosto. Tá, a gente tem que fazer aquilo que ama. E principalmente quando você vê o seu cliente assim, fala assim, poxa, ele está satisfeito, ele está feliz. Isso para mim, olha, isso para mim me deixa bem, bem contente quanto me deixa satisfeita. Que bom, isso é muito bom. E sonhos? Meu sonho? Quais são os próximos passos aí? Quais são os sonhos que você tem para realizar? Vários. Tenho muitos sonhos, assim, mas assim, igual eu tava falando, de fazer o meu canal no YouTube crescer, fazer o meu café com empreendedor ou empreendedoras bombar, dar certo, fazer dar certo. E eu tenho um sonho também, isso é bem legal, de ajudar mulheres, sabe, pessoas que estão têm o sonho de empreender, e aí e mostrar através da minha história que é possível sim, e dar meios e ferramentas para a pessoa ir atrás, porque às vezes são detalhes pequenos, sabe? São coisinhas simples que você aplica, que você faz a pessoa dar um impulso. Porque às vezes a pessoa se apaixona pelo que ela faz. Por exemplo, uma artesã, ela trabalha, ela tem o dom e o talento de trabalhar com alguns materiais, mas quando você chega na parte um pouco mais racional, mais analógica, cuidar de mesmo independente de faturamento, gente, a gente precisa ter um olhar e amadurecer esse olhar. Não tem problema que a gente comece de uma forma simples, mas esse amadurecimento é importante e contribuir com isso, eu acho fantástico. E assim, é ensinar essa pessoa que quer empreender já começar a fazer o certo. Porque no Brasil, a maioria das empresas fecha em menos de 5 anos. Eu que abro bastante empresas, às vezes eu fico tão chateada quando às vezes a pessoa abre uma empresa e fecha em 1 ano. Então, às vezes por falta de planejamento, por falta de estudar o mercado. Muda o nicho, vamos, sabe? Então tem meios que você pode fazer para você alavancar seu negócio. Isso é uma necessidade. É uma necessidade, e é uma necessidade constante. A gente precisa estar constantemente ligado. Nós, empreendedores, temos que estar constantemente ligados às mudanças, a estratégias do negócio, ao crescimento da empresa. Muito bom. E eu gosto de falar disso, viu? Né? Então a gente vai aguardar ansiosamente aí. Gente, bora em breve, tá? Café com empreendedor às 7h47 da manhã. Olha, gente, já tem até o horário. Terça-feira, tá? Mas calma, vai ser lançado, tá? Depois ela vai
deixar aqui pra gente conhecer um Ah, pouco mais do canal dela, do sim, Instagram dela também. é verdade. Vou Que deixar para bom. vocês. E Ruth, e assim, você que contou um pouco da sua história, e é lógico que é muito rápido, né? É muita história num É, período muito curto. Mas se você pudesse plantar uma semente hoje, para que ela pudesse germinar, inclusive nesse universo de mulheres, por toda a sua trajetória, tudo que você, inclusive, desbravou, né? sim. O que que você deixaria assim para elas? O que que você poderia falar para elas? Olha, o que que eu poderia falar para vocês, mulheres? Não desistam jamais. Acreditem, acreditem em vocês, na sua vida, nos seus sonhos, nos seus projetos, sabe? Não tem o negócio do caderno? Escreve no caderno seus sonhos como se vocês já tivessem conquistado. Isso dá muito resultado, É. dá muito resultado. E eu tenho um lema, até falei no início do programa: acreditar sem duvidar. O que que é isso? É a fé. Então, quando a gente tem fé e a gente acredita sem duvidar, coisas extraordinárias acontecem. E é tão bom quando você vê as coisas acontecendo, E então começa a colher, né? começa a colher É. e dá certo. Mas é a perseverança, né? A Sim, é consistência. perseverança. Aí você pode pegar e falar assim, ai, mas o governo, isso, aquilo, aquilo. Não, gente, é você. Quando você quer, você consegue. Eu costumo dizer que o dinheiro muda de mão. O dinheiro muda de mão, Ele tá é aí para todo verdade. mundo, mas O o dinheiro dinheiro é uma só muda, energia, ele ele só muda muda de de mão. mão. É. Muda de mão. É isso. Ai, que Muito gostoso de bom. receber, Obrigada. gostoso de te ouvir. Mas falta uma perguntinha. Oi. Ai, tá bom. É, qual é o seu legado? O que que você quer deixar para o mundo? O que que eu quero deixar pro mundo? Pô, Kátia, você é pouco, hein? E eu tenho isso escrito. Eu preciso reler isso, Kátia. O meu Que legado. bom. Mas eu tenho mesmo. Olha, o meu legado que eu quero deixar pro mundo que através da força de vontade a gente ultrapassa barreiras. E o meu legado também é no dia do meu velório, lá as pessoas indo lá me velar, assim, olha, essa mulher foi poeta, foi uma empresária de sucesso, teve uma família incrível e foi muito abençoada. É isso, é isso que eu quero deixar para as pessoas. Olha, eu fiquei emocionada, hein? Que delícia, Então, que delícia. E então deixa também os seus contatos, deixa. gente, eu vou deixar o meu Instagram, é Rute_Murbach, e o Instagram do meu escritório é Pereira Montenegro Oficial, e meu canal no YouTube, Ruth Murbach. Então, pessoal, me segue, me compartilha, curte meus vídeos, tá? E logo, logo, Café com Com, Empreendedor, com novidades por com aí chegando. novidades. Que bom. Querida, quero te agradecer. Obrigada, É obrigada por sempre muito tudo. bom te ver. Você tá linda, tá Obrigada, maravilhosa. Você sabe obrigada. que sou sua fã aqui, tenho Ah, uma eu também sou torcida. sua fã, você sabe disso? Tenho uma torcida aí sempre por Hum. você, sempre estarei por E aqui. você sabe que eu sou muito grata a você, sabe? Eu tenho um carinho enorme por você. Você é uma pessoa que eu não quero que saia da minha vida. Ah, Jamais, tamo junto. tá? Então, do fundo do meu coração, obrigada pela sua amizade, pelo seu companheirismo. Olha, fico até emocionada. Eu tenho um carinho Amém. muito grande mesmo, viu, Kátia? De Gratidão, coração. de verdade. Obrigada. Muito bem. E você que nos acompanhou até aqui, o que que você achou? É muita história, né? E é uma história de sucesso. Então, se você acha que esse vídeo pode compartilhar, pode inspirar outras mulheres, compartilha, deixa lá uma perguntinha que você queira fazer para a Ruth, para toda essa história, essa jornada dela e curte também um pouquinho o nosso canal. Eu agradeço a sua presença, agradeço que você tenha chegado até aqui e fique atenta aí para o nosso próximo episódio do Novo Olhar.